O podcast que você vai ouvir é uma produção da WRDS Comunicação, nas redes @WRDS Comunica. As histórias narradas nesse quadro são reais, se baseiam nas mensagens enviadas pelos ouvintes e são dramatizadas pela nossa redação. Alguns nomes de pessoas e lugares são trocados a pedido do remetente. Para uma boa experiência, ouça o episódio com fones de ouvido. Oi, neste segundo episódio do Fala Coração, você vai ouvir a história da nossa ouvinte que se deu o pseudônimo de Neblina. Toda uma relação entre duas irmãs fica em xeque quando ela descobre um segredo perturbador. Quem de nós tem o poder de perdoar e seguir em frente quando somos traídos? O que colocar em primeiro lugar? O relacionamento familiar ou uma grande paixão? Você está sintonizado no canal Narra Trama e está no ar o quadro Fala Coração. Bom, antes de apresentar a história de Neblina, um recado rapidinho. Se você tem uma experiência marcante na vida e gostaria de abrir o seu coração, mesmo que em sigilo, trocando nomes de pessoas, de lugares, para preservar a sua identidade, ou se você conhece alguém com uma história dramática ou conflituosa que precisa de uma palavra amiga, de um apoio, pode contar com a gente aqui no Narra Trama. Escreva para o quadro Fala Coração no e-mail narratrama@gmail.com. Outro recado, é importante você saber que é possível participar do nosso canal exclusivo para membros. Os membros têm alguns privilégios, como, por exemplo, receber com antecipação todos os áudios, todas as histórias no conteúdo do Narra Trama, não só aqui do Fala Coração, mas todos os quadros. Os membros também podem votar, podem participar das enquetes, podem enviar a participação pelo WhatsApp, podem narrar, podem ser personagens de uma história de radionovela. Tem muitas opções legais e surpresas muito bacanas para quem é membro. Com uma pequena contribuição simbólica, você não só participa, como também ajuda a manter o nosso projeto no ar. Vem comigo, vamos ler agora o e-mail de Neblina. Olá, Luiz Azevedo. Olá a todo mundo do Narra Trama e os ouvintes. Prefiro contar o meu caso no anonimato, tá bom? Quero esconder minha verdadeira identidade por questão pessoal. Você pode me chamar como Neblina. É meu pseudônimo perfeito, porque é exatamente assim que me sinto. Completamente envolvida por uma camada espessa de incertezas, sem saber para onde seguir. Eu tenho 35 anos, sou enfermeira e moro na periferia de São Paulo. Trabalho em um hospital de grande porte e faço outro turno numa clínica particular. Mas apesar de lidar diariamente com pessoas, cuidando, de amar minha profissão, ter vários colegas e gostar de ajudar as pessoas a se cuidarem, a verdade é que nunca me senti tão solitária, tão descuidada, tão abandonada como agora. O que me trouxe até o podcast, Luiz, foi a indicação de uma prima que viu o perfil de vocês no Instagram anunciando o lançamento das histórias. Então eu resolvi participar, derramar tudo o que eu consigo nesse meio, porque tenho um dilema que me assombra há vários meses. Eu não tive coragem de contar para ninguém. Não consigo me abrir sobre isso por enquanto. Pelo menos até o momento eu vou me manter quieta. Mas decidi escrever esse e-mail para falar tudo o que eu sinto, porque é uma forma de, quem sabe, desabafar ou então de entender minha situação por um outro olhar, recebendo de vocês algumas palavras amigas. Bom, vamos lá. A minha relação é muito complicada com minha irmã mais velha, que eu vou chamar aqui de Júlia. Desde que eu me lembro, sempre fomos muito diferentes. Júlia é expansiva, extrovertida, determinada. Eu sou o contrário dela. Eu sou mais reservada, observadora, costumo evitar conflitos. Isso nunca foi um problema entre nós, até o dia em que ela fez algo que abalou completamente nossa relação e colocou em dúvida tudo o que sempre acreditei sobre confiar nas pessoas e o afeto verdadeiro nos laços entre irmãos. Foi em julho do ano passado, 2024. Eu estava namorando uma pessoa super legal. Eu vou chamar aqui de Guilherme, ok?
É um cara com quem eu tive, Luiz, um relacionamento de 3 anos. Guilherme era meu refúgio em meio ao caos. Ele sempre foi gentil, atencioso, me dizia que eu precisava acreditar em mim, me incentivava. Estávamos fazendo planos até para morar juntos, talvez casar. E eu acreditava que havíamos construído algo real, sólido, entende? Estava totalmente entregue, estava segura nessa relação com Guilherme. Mas Júlia, como sempre, gostava de ser o centro das atenções. Durante os encontros de família, os almoços, os churrascos, as festas de fim de ano, mais ou menos em fevereiro do ano passado, comecei a notar que ela e Guilherme estavam mais próximos do que o habitual. Algumas trocas de olhares, alguns sorrisos discretos, comentários cheios de duplo sentido. No início eu preferi ignorar, pensar que fosse coisa da minha cabeça, fruto de ciúmes, insegurança. Só que eu nunca fui ciumenta, Luiz. O Guilherme e eu tínhamos isso muito bem resolvido. Eu tentei abafar esse sentimento estranho, achando que com o tempo tudo ia voltar ao normal, que era só uma fase. Só que não. Pelo contrário, quanto mais eu negava, mais os dois pareciam ter muita intimidade. Não sei o que era pior, começar a ter ciúme do nada, coisa que eu nunca tive, ou a minha velha mania de me sentir menos importante, sendo que a Júlia sempre foi a estrela da casa, que roubava todas as cenas. Fiquei meses perdendo o sono por causa disso. Meu trabalho já é complicado, com horários alterados, com plantões. Meu sono já não é bom. Agora imagina com isso na cabeça, com esse pensamento ruim martelando 24 horas por dia. Até que, infelizmente, Luiz, veio a confirmação. E ela chegou de forma devastadora, viu? Um dia, eu esqueci meu laptop no trabalho. Ele ficou na minha mochila e eu nem percebi. Só dei falta quando já estava chegando em casa. Eu precisava revisar algumas aulas de enfermagem com urgência para fazer uma entrevista de emprego que eu estava querendo há muito tempo. Como eu sempre usei o computador da Júlia e vice-versa, a gente nunca colocou senha, justamente para uma ajudar a outra durante as suas tarefas. Então, eu acabei entrando, sem querer, na conta da Júlia. Eu juro, foi sem querer. É verdade, eu sempre conectei na internet na minha conta, direto, mas acho que foi no inconsciente, né? O fato, Luiz Azevedo, é que acabei encontrando mensagens por e-mail trocadas entre Júlia e Guilherme. Eram conversas cheias de insinuações que deixavam claro que os dois estavam se encontrando às escondidas. Em um dos trechos, a Júlia dizia algo mais ou menos assim: "Ela nunca vai descobrir. Minha irmã é uma idiota. Você sabe que ela confia em mim." Que droga, Luiz. Os dois marcaram vários encontros em motéis diferentes e depois ficavam escrevendo como foi gostoso ficar junto. Eu tive um choque terrível. Primeiro eu congelei, não quis continuar lendo os e-mails, mas depois foi impossível, fui lendo tudo. Estava tudo ali, bem na minha cara, não consegui evitar. Luiz, eles combinavam tudo por e-mail, porque Guilherme sempre deixava eu usar o celular dele. Ele nunca colocou senha, era desbloqueado, então a gente nunca rolou desconfiança. Mas a estratégia deles ficou clara, era combinar tudo por e-mail sempre para que eu não desconfiasse. Nossa, como eu me senti idiota. Aquilo me destruiu, o chão desapareceu sob meus pés e por um momento eu não sabia o que fazer. Meus sentimentos estavam confusos. Eu senti tudo ao mesmo tempo. Raiva, mágoa, vergonha, ciúme, tristeza, ódio dele, ódio dela, ódio de mim. E uma dor, Luiz Azevedo, uma dor tão profunda que parecia física. Eu passei noites sem dormir, queria decidir o que fazer, mas eu não sabia o que fazer. Pensava em terminar o namoro sem dizer o motivo. Pensei em expor a traição deles para todo mundo na família. Mas lá no fundo, a vontade de fazer dar certo, a vontade de tentar que nosso amor continuasse bem, era maior. Bom, rolava na cama, revivendo cada momento que compartilhamos juntos e tentando entender onde eu havia errado para que isso acontecesse. Centenas e centenas de fotos nossas no meu celular contavam uma história falsa, de um amor falso. E eu querendo que fosse uma história real, um amor verdadeiro, revendo todas as fotos todos os dias, repetidamente. Parece que eu estava vendo um filme de romance com um final feliz,
desejando de forma infantil que aquela fosse a minha realidade. Mas ao mesmo tempo, eu queria gritar, exigir explicações, confrontar os dois, desmascarar aquela traição, só que me faltava coragem. Guilherme parecia não suspeitar de nada e Júlia foi seguindo como se nada tivesse acontecido, como se fosse a minha maior confidente. O jogo duplo dela era insuportável. Eu nunca vi uma pessoa tão hipócrita. Bom, depois de várias semanas pensando, eu criei coragem e terminei com Guilherme. Mas usei outra tática. Diz que precisava de espaço, eu não revelei que sabia da traição dele. Ele tentou de tudo para me fazer mudar de ideia, mas eu não conseguia mais olhar para a cara dele sem lembrar das mensagens. Ainda assim, eu permaneci em silêncio. Eu vivi o meu inferno interior em segredo. Não queria explodir o caos na família, lidar com o peso de uma briga que eu sabia que seria irreparável. Desde então, Luiz, a minha relação com Júlia é um misto de distância, de frieza e de fachada. Ela age como se nada tivesse acontecido, sabe? Enquanto eu luto para não deixar a mágoa transparecer. Mas a real é que por dentro sinto que eu estou afundando. Fico imaginando se os dois ainda se encontram, enquanto eu não consigo deixar de amar o Guilherme. Tem dias, Luiz, que eu me levanto, eu me olho no espelho e decido pensar só em mim, sabe? Ser feliz, virar o jogo, seguir a vida. A fila anda, né? É o que dizem, mas no fundo, não é tão simples assim. E o que me atormenta mais é o seguinte: será que, para me livrar desse peso, devo confrontar a minha irmã? Contar tudo o que eu sei? Mesmo correndo o risco de destruir o que resta de paz na nossa casa? Ou devo seguir em silêncio, aceitando que algumas verdades são pesadas demais para serem ditas? Esquecer tudo e esperar a vida pagar essa minha mágoa é possível? Escrevo para você porque eu estou perdida. Não consigo falar disso com ninguém. Só mesmo aqui, no anonimato, num programa como o seu, eu pude soltar tanta coisa guardada no peito. Eu não sei mais distinguir o certo do errado. Cada passo parece me afastar ainda mais da pessoa que eu realmente era, feliz. Para evitar um racha em casa, eu estou me despedaçando toda por dentro. Por favor, se puder levar ao ar a minha mensagem e dar uma resposta, eu agradeço desde já. Se não puder, responda pelo menos por e-mail, me mande alguma palavra amiga, algum apoio. Tudo o que eu queria agora é enxergar um caminho. Com sinceridade e muita gratidão, Neblina. Olá, Neblina. Primeiramente, quero dizer que a sua coragem em escrever essa mensagem já é um passo muito importante. Guardar uma dor tão profunda é sufocante. E reconhecer isso é o primeiro movimento para encontrar uma saída. A situação que você vive é carregada de complexidade. E os sentimentos que você descreve, mágoa, raiva, confusão, são absolutamente legítimos, humanos. Ser traída por duas pessoas ao mesmo tempo em que você confia ou confiava é uma ferida que não cicatriza tão fácil. Bom, antes de falar sobre o que fazer, eu quero que você reflita sobre algo. A mágoa que você sente não é apenas por Guilherme ou Júlia. Ela também está relacionada à sensação de ter sido invisibilizada, tanto no relacionamento quanto na dinâmica familiar. Essa percepção de ser menos notada, como você disse na mensagem, pode ter alimentado uma dor ainda maior quando essa traição veio à tona. Afinal, você mesma diz que a sua irmã sempre foi a estrela da casa. Dito isso, vamos ao seu dilema: confrontar sua irmã ou permanecer em silêncio? Bom, se você decidir confrontar Júlia, faça isso com a clareza de que o objetivo não é provocar uma briga ou buscar vingança, mas sim expressar a sua dor de forma autêntica, honesta e transparente. Diga a ela, se você resolver confrontar, que você descobriu tudo, como isso te impactou, como feriu a confiança entre vocês. Prepare-se, no entanto,
para qualquer reação, porque ela pode negar, se justificar e até tentar reverter a culpa. Por isso, o importante é que você esteja emocionalmente preparada para lidar com isso sem perder de vista a razão pela qual está abrindo esse diálogo. E qual é essa razão? Ser honesta consigo mesma. Você mesma não disse que se olha no espelho? Quando você se olha no espelho é para isso, olhar para dentro. Por outro lado, se você decidir não confrontar sua irmã, não abrir o jogo, você vai precisar trabalhar isso para que esse silêncio não se transforme em um fardo que te consome, como está acontecendo agora. Isso significa que você vai precisar encontrar formas de processar e liberar essa mágoa, seja por meio de terapia, escrevendo suas emoções, criando limites mais firmes na relação com a sua irmã. Silenciar, isso é importante dizer, não significa aceitar, esquecer, mas sim escolher preservar sua paz acima de qualquer conflito. E quanto a Guilherme? Bem, o que você fez foi um ato de coragem. Ao terminar esse relacionamento que já não tinha mais confiança, mesmo sem revelar o motivo, você escolheu não compactuar com algo que feriu seus valores. Essa decisão, por si própria, é muito madura emocionalmente e psicologicamente. E foi um passo importante para você começar a reconstruir a sua autoestima e a sua integridade, que é o mais importante. Neblina, não há um caminho único, fácil ou certo. O que existe é o que você sente que é justo para você. Confrontar Júlia pode trazer um alívio momentâneo, mas também pode gerar consequências imprevisíveis. E permanecer em silêncio pode evitar um conflito, mas pode exigir um esforço maior para superar essa dor por conta própria. Cabe a você, e somente a você, colocar as duas questões na balança e decidir em base naquilo que faz você mais feliz. Para terminar, minha amiga, quero te lembrar que, independentemente do que você vai escolher, você não está sozinha. Procure apoio emocional se você não estiver suportando esse peso. Procure pessoas de confiança, alguém que você possa conversar, desabafar, ou, se for o caso, se estiver muito difícil se livrar dessa dor, procure um profissional, um terapeuta, que possa te ajudar a organizar os seus sentimentos, as suas ideias, olhar para si mesma com mais bondade. Escuta, você tem o direito de se priorizar, de buscar as relações que sejam genuínas, respeitosas para a sua felicidade. A neblina que você sente agora pode parecer densa, pesada, mas com o tempo tudo passa. E com as escolhas certas, essa neblina vai se dissipar. Pode apostar nisso. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e vai ver que tomou as decisões certas, pensando na sua felicidade, no seu bem-estar, acima de qualquer coisa. Aceite o meu abraço, o meu carinho e todo o meu respeito. Do seu amigo Luiz Azevedo. Fala Coração é mais um quadro do podcast Narratrama. Siga nas redes, @Narratrama. Esse podcast é mais uma produção da WRDS Comunica.